Então, gente, aqui eu gostaria de falar um pouquinho, esse tempinho de aula, e falar de técnicas de amostragem, tá? Quando a gente vai selecionar, vai pegar ali a amostra, você tem que ter um caminho, uma maneira de fazer isso. Então, nós estamos falando aqui de maneiras de se fazer uma amostragem. Tá? Então, ali, ó, a amostragem é o processo ou estratégia de seleção de elementos para a composição de uma amostra, que, pretende-se, vai servir de parâmetro para uma análise de toda a população estudada. Então, a gente está repetindo o que a gente já falou. Eu tenho uma população inteira. Dessa população eu vou tirar alguns elementos aqui de dentro, esses alguns elementos é o que a gente chama de amostra. Agora, para eu ter essa amostra, eu preciso de um caminho, de um processo para se obter essa amostra. Este processo é a amostragem. A gente tem duas maneiras de se fazer essa amostragem. Essas duas maneiras são as maneiras probabilísticas e não probabilística. Putz, que palavra feia. O que quer dizer probabilística? O que é probabilidade? Quando a gente vai, por exemplo, jogar um dado como este aqui, por exemplo, tá? Ou como este aqui, não sei se vocês já viram esses dadinhos aqui. Já viram esses dadinhos aqui? Eu não jogo RPG, tá? Antes que alguém pergunte. Eu comprei esses dadinhos aqui, ó. Esses todos aqui, ó. É porque lá na geometria espacial, e vocês vão estudar geometria espacial, lá na geometria espacial a gente tem um tipo de sólido que a gente chama de poliedro regular. Certo? Esses poliedros regulares, eles são, vamos dizer assim, poliedros perfeitos. Não estou aqui tentando atribuir uma definição, mas, por exemplo, um cubo, ele tem 6 quadradinhos, todos os quadradinhos são iguais, a figura não é redonda, mas a figura é perfeitinha. Né? Se eu tenho esse cara aqui, ó, um dado de 8 faces, ó, do RPG, esse dado a gente chama de octaedro, octa 8, então tem 8 faces. Esse sólido aqui tem características próprias, assim como esse cara aqui é o dado de 20 faces, esse cara que a gente chama de icosaedro, também tem as suas. E esse aqui é o de 12, esse dado de 12 aqui, as faces são pentagonais, são pentágonos, chama-se dodecaedro, 12 faces. Então eu comprei isso aqui para explicar, para dar aula. E quando a gente joga RPG e vai jogar o dado, a gente vai sortear um número, mas a gente não sabe que número a gente tem. A gente não sabe que número vai sair. Se eu jogo o dado normal de 6 faces, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Certo? Pode sair qualquer um desses 6 números, a gente não sabe. Então a gente tem aqui, quando a gente vai jogar o dado, a gente está sujeito ao tal do acaso. Pode acontecer um, como pode acontecer outro. Entende? Então, a probabilidade ela está ligada ao acaso. Quando a gente pega, então, uma técnica de amostragem Tudo bem, Natália. Quando a gente está falando de uma técnica de amostragem probabilística, é porque as pessoas que vão ser sorteadas, as pessoas que vão ser entrevistadas, elas vão ser, de alguma forma, sorteadas. Dá de entender? Certo? Então, a probabilidade tem a ver para nós com o acaso, com o sorteio. Tá? Então, as pessoas são sorteadas. De alguma forma, elas são sorteadas. E numa técnica de amostragem não probabilística, aí as pessoas já não são exatamente sorteadas. Elas são mais escolhidas pelo pesquisador. Eu acho que eu vou pesquisar com ele aqui. Eu vou perguntar para o Lucas o que ele acha. Eu acho que o Lucas vai me dar um parâmetro legal aí da população. Então eu vou escolher pesquisar o Lucas.
Se eu escolher o Lucas como elemento da minha amostra, se eu incluir o Lucas voluntariamente na minha amostra, eu já não estou mais fazendo uma amostragem probabilística. Eu não estou sorteando o Lucas. Eu estou escolhendo. Então, numa amostragem probabilística, a gente sorteia. E numa amostragem não probabilística, a gente meio que escolhe as pessoas. Existem formas e formas de se escolher e formas de se sortear. Mas a ideia é essa. Beleza? Não fiz a chamada. Eu vou fazer ali no finalzinho. Tá? Fazer no finalzinho da aula. Então vamos falar um pouquinho de algumas técnicas de amostragem probabilísticas. Tá? Essas envolvem sorteio. Então, o primeiro modelo é a amostragem aleatória simples. Essa amostragem aleatória simples é a nossa referência. Eu vou ler o que está escrito ali e depois eu explico. Equivale a um sorteio lotérico. Pode ser realizado numerando-se a população e sorteando-se os que pertencerão à amostra. Em português, eu pego todos os elementos, todo mundo da minha população, boto numa lista e eu vou sortear aquele que eu vou pesquisar. Certo? Se eu for fazer isso numa pesquisa eleitoral, eu tenho 170 mil eleitores, eu vou botar, é como se eu botasse os 170 mil numa urna, vamos dizer assim, e desses 170 mil eu vou lá e tiro 600 papeizinhos, ou 600 bolinhas. Esses 600 foram premiados, eu vou lá perguntar para eles em quem que eles vão votar. Então é mais ou menos essa ideia. Deixa eu pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Só uma planilhinha simples aqui. Eu tenho um comando na planilha do Google. Olhem aqui, ó. No caso, são 41 pessoas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Eu peguei essa célulazinha aqui e coloquei assim, ó. Igual. E tem um comando que fala aleatório entre. Então, aleatório entre. Eu peguei aqui, ó, o número de 1 a 41. Tá vendo? Na hora que eu der o Enter, vai aparecer ali naquela célulazinha da planilha do Google um número de 1 até 41. Vamos ver. Apareceu. Agora aqui eu fiz outro comando, apareceu o 9. Quem que é o número 9 aqui? O número 9 é o Emanuel. Aqui sorteei, por exemplo, o Emanuel. Se eu apertar qualquer outra tecla aqui, ó, apertar um Enter aqui, sei lá, qualquer tecla, ele vai me colocar um outro número, ou o mesmo. Agora aqui apareceu o 39. Quem é que é o 39? 39 é o Pedro. No caso, eu posso aqui pegar, eu atribuo um número a vocês e deixo o negócio sortear. Aí se eu quiser, valendo um prêmio, aí eu vou sortear. É brincadeira, tá, gente? Não estou sorteando prêmio nenhum, mas vamos supor que eu quiser sortear. Faz de quanto que eu estou sorteando um prêmio? Atenção, vamos ver, 32. Quem é o 32? Michele. Então eu posso pegar aqui, valendo uma nota 10, boa, vamos ver. Valendo uma nota 10, 39. Pedro ganhou uma nota 10. Tá? Então eu posso pegar e fazer o sorteio que eu quiser aqui. Tá? E dá para fazer um monte de coisas aqui que depois a gente pode ver. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu estou aqui sorteando pessoas. Tá? É mais fácil, de repente, fazer isso, ou então você pode pegar lá, fazer um amigo secreto. Aí sorteio o primeiro, vai lá, começa, vamos ver, começa o 26, é a Luciana. A Luciana é a primeira a revelar um amigo secreto, vamos supor. Tá? Mas o que eu posso fazer aqui é sortear como se eu estivesse aqui pegando lá, botando lá 41 papeizinhos numa caixa e vou tirar um papelzinho e sorteio. Tá? Então essa é a ideia da amostra aleatória simples. Agora aqui, a amostra estratificada. Estratificada, é como se eu pegasse a população, toda a população, e separasse em grupos. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, eu tenho lá homens e mulheres, então dentro da minha população
eu quero fazer uma pesquisa com homens e mulheres, certo? Eu posso fazer uma pesquisa com negros e brancos, certo? Então, eu posso fazer uma pesquisa com pessoas que têm filhos, pessoas com filhos, certo? Então, eu posso, na hora de fazer a minha escolha, eu posso dizer, não, eu vou pegar um pouquinho desses caras, um pouquinho desses grupos, homens e mulheres, e vou pegar tanto de um, tanto de outro. Eu vou sortear, mas eu vou sortear tanto do conjunto de homens como um tanto do conjunto de mulheres. Isso é fazer extratos, isso é estratificar a tua amostragem, certo? Se eu não faço essa estratificação, eu posso pegar, sei lá, eu vou pegar as pessoas de Criciúma que eu quero votar. Se eu disser assim, eu quero 600, eu vou entrevistar 600 pessoas, pode acontecer de eu entrevistar 600 homens, tá entendendo? Ou pode entrevistar 600 mulheres, ou eu posso entrevistar 590 homens e 10 mulheres. Dependendo desse número, entendeu? Eu posso ter problema na hora de representar de fato a população através da minha amostra. Num bom português, pode acontecer da minha amostra não ser muito boa, da minha amostra ficar muito longe da realidade, certo? Então, considerando que toda a população inteira tem lá características diferentes, eu posso pegar algumas dessas características e dali eu selecionar pessoas. Isso é fazer uma estratificação. Aqui, amostragem sistemática. Eu posso, às vezes, fazer um sorteio, eu vou mostrar ali um exemplo para vocês na planilha, mas eu posso fazer um sorteio e colocar uma regra assim para o meu sorteio. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui de novo a minha planilha. Eu não vou aqui sortear um por um, vou fazer o seguinte, eu quero selecionar 5 pessoas para ajudar a coordenação pedagógica a fazer ali um cartaz, alguma coisa assim, representando a turma. Eu quero selecionar 5 pessoas. Então, vou fazer o seguinte, vou sortear um aqui, vamos ver, 16. Sortear o João Pedro. Então, vou fazer o seguinte, como tem ali 40 pessoas, eu quero 5, 40 por 5 dá 8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o João Pedro e vou contar de 8 em 8. Dá de entender? Eu vou pegar o João Pedro e vou contar de 8 em 8. Então, 16 mais 8 aqui, ó, isso, 16 mais 8 aqui vai dar 24. Então, eu vou pegar o João Pedro, então eu vou pegar o João Pedro, a Letícia, mais 8, 32 a Michele, mais 8, 40 da Samira, aqui mais 1, depois aqui mais 7 a Jennifer. Então, perceberam que eu selecionei as 5 pessoas? Eu selecionei as 5 pessoas, mas eu estabeleci uma regra assim, ó, vou pegar o primeiro que eu sortear e contar de 8 em 8. Às vezes, no caso, a população de vocês é uma população pequena, né? 41 pessoas da turma é uma população pequena. Mas se eu for pegar um conjunto muito grande de pessoas, ficar sorteando uma por uma pode ser complicado. Eu quero sortear 2.000 pessoas. Pode ser complicado. Então, eu posso estabelecer regrinhas assim para eu ter, para ficar mais ágil para mim escolher, selecionar a minha amostra. Tá? Então, essa é a ideia da amostragem sistemática. Ela é uma amostragem aleatória, eu estou sorteando, mas eu jogo uma regrinha assim, não, vou pegar aquele mais de 8 em 8. E, por fim, amostragem por conglomerados. Tá? Então, por exemplo, o nosso país é dividido em 5 regiões. Vocês sabem que o nosso país, ele em termos de costumes, cultura, ele é altamente heterogêneo, porque é um país muito grande. Então, o Nordeste, as pessoas têm predominantemente determinadas características que são bem diferentes das pessoas do Sul. A gente aqui no Sul tem vários traços bem diferentes das pessoas que moram no Nordeste. Então, na hora de pegar a minha amostragem, eu posso pegar aqui, separar todo o meu
toda a minha população em partes, vou pegar um pouquinho dessa parte, um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, e aí fazer a minha amostra, certo? Eu posso, eu quero entrevistar as pessoas de uma cidade, então eu vou pegar, eu vou escolher, vou imaginar a população, a cidade toda dividida em bairros, e vou escolher, sei lá, 3 bairros, e de cada um desses 3 bairros eu vou sortear as pessoas. Então aqui eu estou fazendo uma separação em conglomerados. Eu tenho uma grande população que é dividida, certo? E de cada uma dessas, em algumas dessas divisões eu pego alguns elementos. Então essa é a ideia da amostragem por conglomerados, tá? Vamos lá, gente. Então aqui, ó, amostragem não probabilística. Então esse tipo de amostragem aqui a gente não vai sortear, a gente vai escolhendo. Então o primeiro tipo, amostragem acidental. Eu, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o preço, o preço das frutas na feira. Então, em vez de pegar e sortear, eu tenho milhares de pessoas que vão comprar na feira todo dia. Mas aí eu estou lá para fazer a pesquisa, eu não tenho como fazer um sorteio, então eu vou perguntar. Aí aparece a dona Filomena, ô dona Filó, não quer falar com nós aqui, ó? Como é que está o preço da fruta? A senhora está satisfeita? Acha que está muito caro? A senhora procura? A senhora tem pesquisado bastante? Aí a pessoa responde, eu procuro bastante, eu acho que está muito caro, não sei o quê. Mas a dona Filomena, no caso, ela não foi sorteada. Como ela estava ali na hora, o pesquisador falou, eu vou fazer contigo mesmo. Certo? É complicado a gente fazer isso porque é difícil você entrevistar várias pessoas dessa forma e você ter um parâmetro sobre a população. Às vezes, as pessoas que vão naquele horário são muitas vezes donas de casa, tal, então é muito difícil a gente confiar na representatividade dessa amostra com relação à população, entendeu? É difícil a gente garantir que essas pessoas que a gente vai pegando na rua, que elas venham de fato a representar a opinião de todo mundo. Amostragem intencional. Então aqui o cara coloca critérios, eu quero, por exemplo, estou num salão de beleza, eu quero entregar a determinada pessoa que vem sempre, então eu vou pegar e falar com ela, saber o que ela acha, saber a renda dela, eu posso fazer diversos tipos de pesquisa. Mas se eu estou escolhendo aquela pessoa e dizer assim, não, essa pessoa eu acho que ela é boa para responder, eu não estou sorteando, estou escolhendo. Então aqui a gente tem uma amostragem intencional. Eu estou escolhendo intencionalmente aquela pessoa, sem sortear, sem fazer nada disso. Tá? E por fim, a amostragem por cotas, certo? Quando a gente estabelece uma cota de pessoas que devem ser entrevistados com uma certa característica. Então, eu quero que eu quero fazer uma amostragem, eu vou lá pegar as pessoas, mas eu quero que X% das pessoas tenham baixa renda, eu quero que X% das pessoas sejam funcionários públicos, entendeu? Então, quando eu vou estabelecendo esses pequenos números, quando eu estabeleço essas pequenas condições para estabelecer a minha amostra, estou colocando cotas. Tá? Então, quando fala de coleta, tipos de coleta, tá? Às vezes, na hora de coletar dados, a gente tem que coletar sempre, por exemplo, o índice de natalidade, de mortalidade, são dados que vão sendo coletados sempre porque interessa o tempo todo saber a condição da saúde pública, enfim, da criminalidade, etc. Quando a gente faz uma coleta periódica, de tempos e tempos, tipo o censo, a gente faz a consulta de tempos em tempos e aí tem as respostas que a gente quer. Ou uma coleta ocasional, esporádica, por exemplo, situação das pessoas numa pandemia. Uma pandemia não acontece de tempos em tempos, certo? Uma pandemia é um caso atípico, certo? Então, como situação que interessa para as pessoas, ela acontece só
de tempos em tempos, não interessa, não, como é que eu vou dizer? Você não vai ficar toda hora fazendo uma pesquisa sobre uma pandemia, porque uma pandemia pode levar, sei lá, 100, 150 anos para acontecer de novo. A gente não sabe. Aí aqui eu ainda coloquei exemplo, coleta indireta, quando tu coleta a partir de uma outra coleta, ali, ó, exemplo, média de reprovação dos alunos do ensino médio a partir dos registros. Então, se eu faço uma coleta da presença de vocês, em cima dessa coleta, eu faço uma outra coleta, que é a taxa de reprovação. Em cima da lista de presença, eu monto uma outra tabela com os dados de reprovação. Então, eu estou fazendo uma coleta indireta.